Ah, pronto, Túlio. Olá, Querido. agora vai ver. Ah, Ah, Oi, Túlio, querido. Obrigada por entrar, obrigada por essa live. Estou muito feliz de poder conversar com você e trazer para o nosso público esse trabalho maravilhoso que você faz. Queria te pedir se você poderia começar se apresentando. Oi, pessoal, eu sou Cláudia Dessierve, sou coordenadora da Casa de Cura e da Reserva Verde Sertão. E a gente hoje vai fazer aqui uma conversa, um papo muito legal com o Túlio Caminha, que é terapeuta transpessoal, e ele vai se apresentar daqui a pouco, vai falar mais sobre ele. E ele está trazendo para a reserva um trabalho sensacional chamado Guerreiros do Coração. Então, vamos lá, Túlio, conta pra gente um pouquinho sobre isso tudo. então, vamos lá. Meu nome é Túlio Caminha, me representando. Eu sou terapeuta, terapeuta transpessoal também, mas muito psicanalista. Hoje eu estou muito psicanalista, né? Atualmente. Provavelmente no futuro eu vou ser outra coisa, mas hoje eu sou muito psicanalista, né? E, e trouxe, como a Cláudia falou, aqui para a reserva, né? Onde eu estou nesse momento, inclusive, aqui. O trabalho do movimento Guerreiros do Coração. Né? O movimento Guerreiros do Coração é um grupo, é um grupo de homens que se movimenta há muito tempo já. Né? Então, a redundância é importante porque o movimento se movimenta já há mais de 30, quase 30 anos aí. Né? E esse movimento tem a intenção de trabalhar e fortalecer o que a gente chama de uh, energia masculina, né, dentro dos homens. O que a gente chama de empoderamento masculino dentro dessa visão sistêmica e holística. Né? Não numa visão de poder masculino, patriarcado, mas numa visão sistêmica onde esse homem possa se integrar e entregar ao universo, às pessoas, às suas relações, algo que possa harmonizar, se relacionar e equilibrar as energias que a gente vai se movimentando no dia a dia. Né? Então, esse movimento inicia lá em 1993, com um cara chamado Mauro Posati, né, que idealizou esse trabalho inicialmente, é o nosso líder hoje também. E naquele momento eles perguntavam, afinal de contas, por que ele, como homem, né, casado naquele momento e tendo filhos, ao se separar dessa mulher, ele também se separa dos filhos. Ele abandona os filhos, né? Ele deixa os filhos ao cuidado da sua mulher e vai seguir a vida dele. Ele percebeu que isso tinha um erro aí. Tinha um erro porque uma coisa é a relação dele, homem, com a mulher, e a outra coisa é a relação dele, homem, como pai de seus filhos. Né? E então isso bugou na cabeça dele naquele momento, né? E ele precisou olhar para isso com mais profundidade. E para olhar para isso com profundidade, ele começou a buscar elementos, naquele momento, né, em 94, 95, atividades que pudessem fazer com que ele pudesse mergulhar fundo nesse processo. E aí, nesse processo, ele encontra um cara chamado Greg Gibson. O Craig é um australiano que viaja pelo mundo fazendo rituais de passagem para homens. Ele é oriundo da comunidade de Findhorn, na Escócia, né, no norte da Escócia, que é uma comunidade autossustentável, hoje completamente sustentável. Né, eles produzem tudo que eles fazem. E uma das tarefas dessa comunidade é propagar a cultura de paz entre homens e mulheres. Né? E o Craig foi casado, né, com a May East, uma brasileira, e ela também fazia trabalho para mulheres. Então, nesse movimento, o Craig chega no Brasil, oferece um trabalho para homens, o Mauro vai nesse trabalho, e a partir daí ele vai construindo junto com o Craig o ritual de passagem, e o Mauro também, a partir daí, começa a chamar outros homens para participar. Um desses homens é meu
irmão, Marco Aurélio, né, que foi daí que eu fui cooptado, né, eu fui abduzido para esse movimento, né, pelo meu irmão, que também foi pioneiro nesse trabalho. E aí, assim, né, então, são homens que começam a aprender a ser homens com outros homens, num caminho evolutivo, né, num caminho de percepção que a gente não é só esse, né, esse rostinho, esse corpinho, mas que tem muito mais além aí que a gente pode fazer em prol do universo, né, da masculinidade, até do próprio feminino, né, porque um dos focos do trabalho hoje dos guerreiros é também olhar para o feminino. Uhum. Então, essa é um pouco da história, né, resumidinha. Uhum. É muito interessante, porque dentro ou fora de um casamento, de qualquer forma, né, com a presença ou na ausência do pai, ainda, o masculino ele não é tão comunicativo quanto o feminino, então o aprendizado do que é ser homem é um pouco mais complicado porque ele passa por um certo silêncio, né? Uma certa solidão do menino, né? Da criança, menino, né? Eu acho que, de alguma forma, por alguma razão, se a gente entrar nessa questão, a gente vai ficar, a live podia ter mais 3 horas, né? Mas por uma série de razões culturais, ao homem coube o fardo de sustentar, né? De prover, de levar o alimento à família, e a mulher ficou responsável pela casa, pelos filhos, né? Tudo certo aí, não tem nenhum problema quanto a isso. Eu acho que foi um acordo, né? Um acordo subjetivo que fez com que a nossa comunidade, a nossa cultura se estabelecesse e crescesse, se desenvolvesse e tudo mais. Enfim. Só que eu acho que o que aconteceu como é que a gente chama? De fato secundário em relação a esse acordo foi que os homens aprenderam a fazer as coisas sozinhos. Né? Uhum. Os homens não tiveram, mas parece que o mecanismo que o homem utilizou para isso foi ficar em silêncio e fazer as coisas que tinha que fazer. Né? Sim, E, sim. e, assim, não se dando a oportunidade de poder se tornar vulnerável, de mostrar fraqueza, porque tinha que performar, aliás, tem que performar ainda, né? Porque isso ainda é vigente, tem que mostrar serviço, tem que mostrar poder, não pode falhar, não pode broxar, não pode um monte de coisa. Não pode, não pode, não pode, não pode. E nesse monte de não pode, também não pode chorar. Uhum. Não podendo chorar, também não posso falar de sentimento, não posso falar de amor, porque isso pode enfraquecer a minha estrutura, né, de ser. Sim. Falar de sentimento é coisa de mulherzinha, né? É coisa de homem fraco. Então, é melhor eu me mostrar homem forte, poderoso, manter essa máscara, né? E sofrer sozinho. Então, o homem sofre, Uhum. tanto quanto a mulher, mas sofre em solidão, sofre sozinho. E aí que está o grande problema. Entendo. Sofrendo sozinho, ele tem mais problemas de saúde. Então, a proposta do Grupo Guerreiros do Coração passa pelas experiências nas quais os homens percebem com outros homens, compartilham com outros homens, aquilo que antes eles estavam vivendo, experienciando sozinhos e sem saber o que é comum a todos e o que é particular a si mesmo, né? Isso, exatamente isso. Como homem, eu tenho a nítida impressão que só eu sofro disso. Uhum. Né? É quase assim, como se ninguém mais sofresse, só eu sofro. O mundo me sobrecarrega e eu não tenho como falar disso porque eu não tenho espelhos, eu não tenho reflexos, eu não tenho com quem falar, porque se eu falar isso, alguém vai rir de mim, alguém vai falar que é bobagem, porque o que eu estou sofrendo é só meu. Né? O que acontece O homem muito pensa no assim, ambiente escolar, né? Em que é é, muito, né, essa pegada de rir, se divertir com a dificuldade do outro e acaba que o é, mundo se fecha, né? se fecha. E os homens se fecham muito. Agora então esse grupo Guerreiros do Coração, a metodologia,
usada para se viver essa experiência é terapêutica apenas ou tem algo mais além disso? Ou a terapia acontece através de algo mais? Não, então, a gente costuma falar que o trabalho, o movimento não é um trabalho, não é terapia, mas ele é terapêutico. Por que ele não é terapia? Porque a gente não vai fazer uma interferência ou uma escuta direta com a pessoa, né, com o homem. Né? Uhum. Ele não vai, não é como na terapia, que ele vai sentar na minha frente, né, e falar das situações de problema, dos seus conflitos, e o terapeuta vai ali dando um suporte e conduzindo para que a pessoa crie uma reflexão sobre isso. Né? No movimento que é Coração acontece algo que é terapêutico, mas não é terapia, porque é em grupo, né? E o facilitador, que não é necessariamente não é um terapeuta, né? A gente não tem essa pegada. Alguns são, como eu, mas outros não são. Ele é ele é um guia. Ele é um guia do processo onde o indivíduo vai, na medida do possível dele, investigar a sua vida, fazer uma própria autoanálise, né, dos seus processos pessoais, a partir de uma metodologia psicopedagógica que foi criada, né, pelo Mauro, pelo Marco Aurélio e por outros homens ao longo desses, né, 30 anos, e que foi pensada de diversas fontes de conhecimento, desde a psicologia moderna até as tradições sapiensais, como o budismo, o sufismo, o próprio hinduísmo, né? Então, a gente copiou e colou várias ferramentas dessas culturas e colocamos dentro desse processo, né, dentro desse movimento, que faz com que o homem possa se investigar, né? Então, tem toda uma metodologia, tem todo um caminho a se fazer para chegar num lugar de autoanálise, né? E é bem Na verdade, eu diria mais de autopercepção do que autoanálise, né? certo. Então, isso tudo acontece de uma maneira bem prática, né? Tem atividades bem práticas de vivência, né? De dentro, externas, como é que é? Então, nós temos hoje, como ele está formatado, como o movimento está formatado, são dois, o primeiro ciclo, que é o grupo iniciante, são 2 anos de trabalho. No primeiro ano, nós trabalhamos o que a gente chama de ciclo lunar, ciclo solar, que é onde a gente trabalha os aspectos da energia masculina e do homem em relação ao seu pai, né? Aí tem um segundo ano, onde a gente trabalha o ciclo lunar, ou seja, a energia masculina em relação à energia feminina, ou seja, a sua mãe, né? Então nós vamos trabalhar esses dois aspectos, pai e mãe, energia feminina e energia masculina. A prática, né, se dá no contínuo de processos físicos e também de estruturas de análise, né? Ou seja, a gente vai fazer movimentos como dança circular, né, danças bem tradicionais, e a gente puxa isso lá dos povos guaranis, dos povos nativo-americanos. A gente vai fazer estudos de grupo, né, dentro da estrutura do trabalho, né, onde a gente lança uma pergunta, um questionamento, uma provocação, e o grupo vai falar sobre aquilo. Né? Então, a gente trabalha com meditação, trabalha com respiração holotrópica, né, que é aquela respiração mais pesada, né, que é um pouco diferente do renascimento, que é mais leve. Né? Então, eu diria que a metodologia é muito mais prática, de movimento, de estrutura de fazer o homem suar e buscar aquilo do que um estudo formal. Né? Aliás, nós não temos uma cartilha, né? Uhum, certo. Mesmo porque o homem não vai sair com um diploma de homem no final, né? Não Sim, mas tem diploma, né? tá. Então, o resultado positivo desse trabalho, a gente poderia considerar, é aquele em que o homem está experienciando com maior clareza, integridade, inteireza, o seu masculino
E também podemos considerar, Túlio, talvez, com o seu feminino também colocado no lugar, né? Trazendo para o lugar, né? De interação saudável com o masculino. Podemos dizer isso? Sim, isso. A ideia a gente fala que a busca é pelo caminho, é a busca pela inteireza do ser. Uhum. A inteireza do ser significa, a grosso modo, né, o equilíbrio entre eu saber quem eu sou e saber que eu tenho uma parte de mim que tem uma energia masculina, que é focada, estruturada, que dá limite, que é direcionada, e uma parte de mim que é a energia feminina, que é sutil, que é ampla, que é abstrata, e que eu preciso navegar entre essas duas energias para poder buscar o meu equilíbrio. Uhum. Né? E esse equilíbrio vai me dar uma capacidade de percepção melhor dos movimentos que se relacionam com as pessoas que eu tenho convívio, com a minha família, né, e com o meu trabalho, evitando acumular, por exemplo, dificuldades que possam me levar a um processo depressivo ou um processo psico, de transtorno psicológico, Uhum. né? De baixa autoestima, né? De baixa autoestima. Então, a busca é pelo, assim, assim, essa palavra autoconhecimento ela é muito genérica, né? Mas é mais ou menos isso. Eu preciso reler o livro que eu escrevi dentro de mim para poder saber se o que eu escrevi está legal ou não. Se está legal, tudo bem, segue em frente, bola para frente, vamos embora. Uhum. Se precisar escrever alguma coisa, vamos ajudar esse cara a escrever. Certo. E, bom, então vamos para a prática, né? Então, quem é que pode participar? Todos aqueles homens, né, entre 18 e 110 anos. Vamos abrir. Tá bom, vamos lá. Por que 18 anos? Né? Porque é a maioridade. Né? Então, nós já tivemos meninos, né, adolescentes, que participaram do trabalho com 17 anos, mas aí tem que ter a anuência dos pais. Né? E a gente também percebe que a partir até os 18 anos, o indivíduo não tem muita capacidade de fazer uma autoanálise sem a condução terapêutica. Então, quando chegam adolescentes e jovens de 18, 19 anos que querem fazer o trabalho, a gente faz uma análise para ver se o indivíduo tem capacidade de poder processar, porque senão pode ser um tempo perdido. Né? Então ele entra, mas com um certo cuidado, uma certa análise. Né? A gente tem esse cuidado. Mas a partir de 18 anos, sendo homem, a partir de 18 anos, pode participar sem problema nenhum. Uhum. Né? Não, nós não temos... Então, você está começando uma turma nova, né? Então, nós iniciamos já uma turma aqui na reserva, na quinta-feira, né, uma vez por mês na quinta-feira. A próxima quinta-feira, no dia 27 agora. E a turma está bem cheia, está bem legal, assim, está um trabalho maravilhoso. Tem homens de 20, homens de 30, homens de 50, né? Eu acho que eu acho que eu não sou mais o mais velho, tem homens mais velhos do que eu. Então está bem divertido o movimento. E qual é o horário? O horário é das 19 horas às 23. Uhum. Né? E como é que é? Tem alguma contribuição? Como é que essa contribuição é feita? Eu não gosto mais de contribuição por investimento. Né? Uhum. Esse valor de investimento hoje, a gente tem um valor mínimo de 180 e um valor máximo de 230. Né? Então, o homem entra e negocia com nós a possibilidade dele. São 9 parcelas no primeiro ano, mais 9 parcelas no segundo ano, né, desses valores. Certo. E tem mais alguma contribuição que eu digo? Tem que levar alguma coisa? Não. Nesse sentido, não. Não precisa levar nada. Né? Nada. Não precisa levar tapetinho, lanchinho, nada. Não. Tapete pode até levar, né? De repente, para contribuir com a casa, não, né? Nós temos, mas às vezes ultrapassa o número de convidados. Mas a alimentação não, porque é um trabalho onde a gente foca na atividade, não, né? Então, eu costumo falar que homem com fome fica mais ativo, né? Quando o homem começa a comer muito, ele fica mais lento. Então, com certeza. Né?
Então, todos nós. deixa para comer depois, faz um lanche antes, porque a gente inicia e toca a ficha, não tem uma paradinha para fazer um xizinho, um cafezinho, deu, porque a gente não pode perder tempo, a gente tem que tocar a ficha no que é importante, né? Ótimo. Não, beleza, você estava falando que você trabalha com ciclo lunar e solar, né? Eu estava pensando aqui que, na verdade, a gente está num dia ótimo para trazer essa live, trazer essa informação, porque hoje nós estamos em pleno eclipse solar, né? Em Áries, que é um arquétipo master masculino, né? Sim, E é um eclipse híbrido que só acontece a cada 10 anos, então ele traz mais potência ainda para o momento, para o ciclo, né? Para o ciclo que está se abrindo aqui. E então vamos aproveitar essa energia para chamar os nossos queridos, maravilhosos companheiros, amigos, os meninos, os rapazes, que venham se conhecer, venham expandir a consciência, venham se tornar integrais, né? O termo que você usou, né? E muito realizados. Túlio, você quer falar mais alguma coisa? Acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que é importante falar que para o homem, qualquer trabalho que vá na direção de uma investigação pessoal, normalmente é muito difícil para o homem, porque ele não está acostumado a fazer isso, né? Então, o que eu recomendo para todos aqueles homens que desejam, mas não têm muito ímpeto, têm receio, que venham e experimentem, porque só quando a gente experimenta é que a gente sabe qual é o gosto da fruta, qual é o gosto daquilo, né? Antigamente os homens tinham muito mais receio, hoje estão muito mais abertos, mas mesmo assim ainda existe um certo preconceito, um certo assim dificuldade de iniciar, mas quando inicia a gente sabe que o resultado é maravilhoso, porque são homens aprendendo a ser homens com outros homens, fazendo um caminho que para o homem é muito difícil, que é o caminho de aprender a sair da cabeça e ir para o coração. Mas quando ele aprende esse caminho, fica muito mais fácil transitar entre a emoção e a razão. Então é isso. Que venham e que possam aproveitar, né, essa oportunidade que é assim, o Guerreiros do Coração é um movimento pioneiro no Brasil no trato da masculinidade. E não só a masculinidade sagrada, mas a masculinidade profana também. O profano no sentido do dia a dia, daquilo que eu preciso ser, fazer e ter como ser homem, né? É isso. Muito maravilhoso. Então vamos lá. Quinta-feira, dia 27, nessa próxima quinta-feira, 19 horas. É só falar comigo, manda uma mensagem para mim. Quero ir, tô indo, vamos embora. Seja bem-vindo e tamo junto. Tá, então a pessoa pode falar, como é que ela faz para entrar em contato contigo? Entra no meu Instagram e manda um direct ali para mim, manda uma mensagenzinha, ou vai ali no site da reserva também, faz uma comunicação, vocês passam para mim, e é isso, não precisa nada. Então a gente tem o Instagram Túlio R. Caminha, né? Isso, Túlio R. Caminha. O Instagram Reserva Verde Sertão. E a gente tem também a nossa secretaria, pode entrar em contato com o WhatsApp e falar com a nossa querida Raquel, que ela passa para o Túlio e você, querido que está nos assistindo, vai poder integrar esse maravilhoso trabalho do Túlio Caminha e aumentar em muito o seu prazer de viver, a sua alegria de estar no mundo como homem maravilhoso que você é. Tá bom? É uma delícia. É muito bom. Muito bom. Beleza, Túlio? Beleza. Cláudia, obrigado pela oportunidade. Para todos vocês. Um abraço, Túlio. Muito obrigada. Vamos seguir a vida, então. Um abraço. Vamos lá, vamos em frente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.